A paz do Senhor. Amém. Que bom terça na presença de Deus. Você que escolheu estar aqui, você que nos visita e você também que na sua casa nessa noite abre a porta para que a gente possa também adentrar. Que Deus os abençoe poderosamente. Abra sua Bíblia, Salmo de número 142, é um salmo curto. Nós vamos ler todo esse salmo. Depois você pode deixar sua Bíblia aberta e você acompanhar conosco. É um salmo de Davi, Salmo 142, verso 1 a 7. Ao Senhor eu ergo a minha voz e clamo. Com a minha voz suplico ao Senhor. Derramo perante Ele a minha queixa. À sua presença eu exponho a minha tribulação. Quando dentro de mim me esmorece o espírito, conheces a minha vereda. No caminho em que ando, me ocultam armadilha. Olha à minha direita e vê, pois não há quem me reconheça. Nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interessa. A ti clamo, Senhor, e digo: Tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. Atenda o meu clamor, pois me vejo muito fraco. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Tira a minha alma do cárcere, para que eu dê graças ao teu nome. Os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Incline a sua cabeça, por favor. Espírito Santo, nós te amamos. Deus, Espírito Santo, estamos nesse culto na presença de Deus. Espírito Santo, nós já rendemos a Deus os nossos louvores, a nossa adoração. Dobramos os nossos joelhos, colocando a nossa esperança, a nossa confiança em Deus. E agora, Espírito Santo, nós precisamos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua Palavra. Espírito Santo, no mundo espiritual, tudo aquilo que conspira contra a Palavra de Deus, nessa noite, o Senhor coloque cativo em Teu altar. Espírito Santo, abra os nossos olhos, nós precisamos ver. Abra os nossos ouvidos, nós precisamos ouvir. E prepare o nosso coração para poder compreender a Palavra de Deus. Espírito Santo, abençoe ali o culto com as crianças, o culto com os adolescentes, com os pré-adolescentes, e abençoa também cada família aqui na sua casa nessa noite, através das redes sociais, podem também adorar a Deus conosco. Fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois o Senhor me fez o bem. Quero pensar, já pensamos esses dias atrás, alguns temas específicos sobre, a doença da alma, a enfermidade da alma, mas eu quero nesse capítulo aqui de Salmo, eu quero pensar um pouco com vocês novamente sobre, a depressão, como que essa doença emocional, essa doença da alma humana, como que ela tem trazido tanto sofrimento para as pessoas. A depressão, ela é uma prisão sombria. Vamos pensar assim, ela é um calabouço, um buraco, cheio de pavor. Tem pessoas que dizem que a depressão, ela é comparada como um parasita, que suga toda a vitalidade da pessoa. É um parasita que drena todas as nossas energias. É um parasita que mata os nossos sonhos. A pessoa, quando ela está
né, com depressão, ela não consegue mais enxergar o mundo com cor, o mundo com beleza, o mundo com perfume, o mundo com sabor. Uma pessoa com depressão, ela olha o mundo com óculos escuros, né? Tudo fica cinza, tudo perde o sentido. Aquilo que a pessoa tinha por mais importante, por mais valioso, né, perde todo o valor. A pessoa, ela corteja com a morte, ela quer ficar num quarto sombrio, e não é apenas, se fosse apenas a escuridão, né, de uma casa, se fosse apenas a escuridão de um quarto, seria até fácil, mas é a escuridão do coração, é a escuridão da alma. E é que as pessoas muitas vezes não têm coragem de abrir o coração. Mas hoje mais de 10% da população mundial, que não é pouca gente, tem lidado com esse inimigo chamado depressão. Então a pessoa em depressão, ela só consegue ver as coisas boas lá do passado. Ela não reconhece nada de bom no momento presente. Ela não tem nenhuma esperança em relação ao futuro. Por quê? Porque a depressão produz no coração dela só angústia e só morte. Esse Salmo 142, ele é escrito por Davi. Davi está sendo caçado pelo rei Saul. Davi, ele está fugindo para não morrer. Davi, ele se esconde numa caverna chamada caverna de Adulão, e Davi ajunta com ele alguns homens, né? Pessoas amarguradas, pessoas revoltadas, pessoas endividadas e pessoas tristes. Olha para você ver, quando uma pessoa está em depressão, né? Quem que ela consegue muitas vezes é atrair para perto dela? Outros como ele, né? Davi está fugindo, Davi está amargurado, Davi está depressivo, Davi está triste, Davi está com seu coração totalmente, né, angustiado, e ele consegue trazer para perto dele pessoas que nem ele. A Bíblia diz assim: e ele arrumou um exército de pessoas revoltadas, pessoas endividadas, pessoas amarguradas. Eu quero pensar um pouco com vocês nessa noite, que nesse salmo, sobre a depressão, seus sintomas, mas também como que a gente pode encontrar a cura, né, para esse mal tão grande, né? O que causou essa depressão em Davi? O que causa essa depressão em Davi é uma perseguição, né? Deus, ele unge Davi para ser o rei de Israel quando Davi tinha entre 15 e 16 anos, ele é um adolescente, né? Deus rejeita o rei Saul e Deus escolhe Davi para ser o rei. E agora Saul, ele faz uma perseguição terrível, né? Ele caça Davi como alguém caça um animal para sacrificá-lo. E Davi, então, ele chega um momento que ele fica esgotado. Então a depressão, ela surge quando as pessoas passam por um período de muita atividade, de muita adrenalina, quando a pessoa está lutando demais, ela está lidando com uma enfermidade, ela está lutando com uma perca, ela está lutando, né, com um casamento que está fracassando, ela está lutando, né, com alguma coisa que é importante, e aí quando ela pensa assim: olha, agora a luta terminou, e aí que o corpo vai começar a cobrar aquele desgaste emocional pelo qual ela lutou muito. É o que está acontecendo com Davi. Davi, ele está com medo de morrer, ele está fugindo, ele quer escapar. E você vai ver nesse salmo que nós lemos aqui, né, ele vai dizer: olha, com minha voz eu tenho clamado ao Senhor, com a minha voz eu supliquei ao Senhor, eu derramei a minha queixa, né, diante a sua face, e eu coloquei diante de Deus toda a minha angústia. O que acontece com a gente, com a maioria das pessoas,
é que eles fazem, nesse momento, o caminho inverso. Né? Davi, ele sabia do mal que estava batendo em seu coração. Eles, olha, o meu coração, ele está angustiado. Não é o meu corpo que está doente. Não é o meu corpo que está enfermo. Eu não tenho uma dor no meu corpo. Eu tenho uma dor no meu coração. Eu tenho uma dor na minha alma. Eu tenho uma dor nas minhas emoções. É por isso que a gente não consegue encontrar um remédio, né, que não seja realmente totalmente curador em nenhum lugar. Né? A gente encontra os remédios que ajudam a baixar aquela ansiedade, né? Já chama-se ansiolíticos, que é importante a pessoa tomar, porque ajuda a pessoa a ter um controle nas suas emoções. Mas Davi aqui, né, ele estava vivendo dias difíceis. E será que a gente também hoje não vive dias difíceis? Será que tem pessoas aqui também, de repente você não está fugindo, como Davi estava fugindo do inimigo que queria matá-lo, mas de repente você foge de muitas coisas, de um problema que você não consegue resolver, né? Você está lidando com uma situação muito difícil no seu casamento, né? E por mais que você lutou, por mais que você colocou energia naquilo, você está vendo que as coisas começam a escapar pelo vão do dedo. Então a depressão é uma doença oportunista, é por isso que ela é comparada com um parasita. Ela é muito oportunista, e quando ela se apodera do nosso coração, a gente começa a sentir uma tristeza dentro. Mas pastor, depressão, será que tem algum sintoma também? Né? Apesar de o senhor estar dizendo que ela vem de momentos difíceis da vida, momentos de perca, momentos de luta, momentos de adversidade, momentos de enfermidade. Pastor, tem algum sinal, né, da depressão? Né? Tem, queridos. Olha o verso 4 aqui do Salmo 142. Davi vai dizer: eu olhei para a minha direita e vi, não havia ninguém que me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. Ele diz assim: eu olhei para a minha direita, com certeza olhou para a esquerda, ele olhou para trás, ele olhou para frente, olhou para cima. Deus estava em silêncio. Ele olhou para baixo, viu o chão aos seus pés, e ele diz assim: não havia ninguém que me conhecesse. Muita gente te conhece no dia da festa, tá? Tem muita gente que te conhece no dia que você paga a bebida. Tem muita gente que te conhece quando você está fazendo churrasco. Tem muita gente que te conhece quando você está pagando o que eles querem que você pague. Mas normalmente, quando a coisa fica feia para a gente, na mesma proporção que aquela coisa fica feia, todo mundo desaparece. E a depressão tem esse sintoma, né? Que eu estou olhando para todo lado e ninguém me conhece. Eu olho para todo lado e ninguém me vê. E ele fala: refúgio me faltou nesse momento. Aonde que ele precisou ir? Se esconder numa caverna. Por quê? Porque ele não vê em lugar nenhum segurança. A pessoa, quando tem depressão, queridos, ele não sente seguro em lugar nenhum. Muitas vezes ele se tranca dentro de um quarto. Muitas vezes ele fecha a porta, ele fecha a janela, fecha as cortinas, desliga as luzes. Ele prefere se esconder na escuridão do quarto. Por quê? Porque o seu coração está refletindo uma escuridão maior do que aquela que ele está ali dentro de casa ali. Então, Davi aqui, ele tem medo, queridos, né? Um medo desesperador que começa a tomar conta do coração, né? Depois vem o que? Isolamento. Normalmente, quando a gente passa por uma depressão, ou passa pelo pânico, é natural, né, que no começo a gente sente um pavor tão esquisito no coração,
que a gente quer escapar desse negócio. Elias, ele fugiu, Davi aqui, ele fugiu, e a gente foge também nesses momentos, queridos. Por quê? Porque a gente tem medo. Medo do quê? Primeira coisa que surge no coração de quem está com depressão, ele tem medo da morte. A morte se torna uma coisa pavorosa. Só que tem um segundo passo. A pessoa começa a se isolar, começa a ficar sozinho. Ele não quer a companhia de ninguém. E olha, a Bíblia fala que é melhor ser dois do que ser um. Porque se um cair, o outro levanta. É melhor estar dois dormindo na cama do que um dormir sozinho. Porque se a noite estiver fria, um vai aquecer o outro. Só que quando a pessoa entra nesse processo de depressão, que ele começa a lidar com esse medo, com essa angústia, que nem Davi estava lidando ali, dentro daquela caverna, ele não leva ninguém ali que pode ajudá-lo, ele leva pessoas que estão com problema que nem ele. Agora imagina, uma pessoa que não consegue resolver os seus problemas, ter que lidar com o problema dos outros. Então, é medo. Depois a pessoa começa a se isolar. A pessoa começa a querer ficar sozinha. Você pode ver uma pessoa em depressão, ele começa a ficar sozinho. Ele sai das redes sociais, ele começa a não postar nada, ele começa a se esconder, ele disfarça muito bem, e aí depois vem fuga, depois do medo, a pessoa passa a ficar sozinha, começa a fugir e se esconder de todo mundo. Isso aconteceu com Elias, Elias, ele tem medo de Jezabel, ele foge com o seu secretário, no meio do caminho ele pede, vai embora que eu quero ficar sozinho, e ele foge para o deserto, ele foge para um lugar ermo, ele foge para um lugar de difícil, é difícil a pessoa viver no deserto. A pessoa com depressão é assim, queridos. Quanto mais ele foge, mais ele se envolve em coisas difíceis. E aí depois vem um outro sentimento, que não vale mais a pena a gente continuar vivendo. Olha, é dificilmente uma semana que eu não atendo uma, duas pessoas ou mais, que chega no meu escritório e fala assim, olha pastor, eu estou com uma vontade maluca de morrer. E não é vontade só de morrer, é vontade de tirar a vida. Eu recebo ligações de pessoas que ligam desesperadas. Pastor, eu quero morrer. Pastor, eu quero me matar. E aí você tem que conversar, você tem que orar, você tem que pedir para a pessoa ficar em silêncio, você tem que falar para ela, coloca a mão no seu coração, me escuta. Por quê? Porque a pessoa perde, querido, a vontade de viver. Então as pessoas não querem se matar. As pessoas querem matar aquela dor que ela está sentindo. Mas pastor, depressão dói? É uma das piores dores que existe no coração. A dor da depressão, ela é só comparada com a dor de um pai, de uma mãe que tem que sepultar um filho. É fácil um pai e a mãe enterrar um filho? A lei da natureza mostra que os filhos nos enterram. Mas quando o pai e a mãe têm que sepultar um filho, não tem uma dor maior. E a depressão é comparada com a dor que um pai e uma mãe sentem ao sepultar o seu filho. É por isso que as pessoas, muitas vezes, ele não quer se matar, ele quer matar a dor que ele sente no seu coração, ele quer matar a dor que tem na sua alma. E muitas vezes, por querer matar a dor que tem no seu coração, a dor que tem na sua alma, a pessoa, muitas vezes, ela até comete um problema aí, para a sua própria vida. Eu já sepultei crentes que cometeram suicídio, queridos. Irmãs amadas, avós queridas, mulheres cheias de Deus,
que quando entrou em depressão, tentou suicídio, pulou de uma linha de trem, numa ponte, não conseguiu, daí um tempo ela se enforcou. Tem um jovem da nossa igreja que se enforcou, gente, em depressão. É que as pessoas têm medo de falar desse negócio, a pessoa tem medo de abrir o coração, a pessoa tem medo de falar da sua dor. O que as pessoas vão pensar? 10% da população do mundo está passando por isso. Crianças pequenas em depressão, adolescentes em depressão, jovens em depressão, pessoas no vigor da vida em depressão, pessoas velhas em depressão. A depressão é uma doença da nossa alma. Nem tudo tem a ver com o capeta, não, queridos. Muitas vezes é uma questão hormonal, é um desarranjo dos nossos hormônios, e a gente espiritualiza tudo. Eu não vou no médico, por quê? Porque a depressão é uma coisa do capeta. A maior parte das depressões, elas são químicas. Nós temos na nossa cabeça, pelo menos, tem entre tantos hormônios, nós temos pelo menos 4 hormônios principais: o da alegria, o do sono, o do sexo, o do bem-estar. Que quando esses hormônios da nossa cabeça estão desregulados, a pessoa entra numa depressão química, e a depressão química é a responsável pelo maior índice de suicídio que existe. Mas a pessoa não quer ir no médico, espiritualiza tudo, acha que tudo é espiritual, e nem tudo é espiritual, queridos. Qual que é a diferença de uma pessoa que lida com a depressão com quem está lidando com câncer? Nós temos várias pessoas amadas aqui da igreja que estão lidando com câncer. Qual que é a diferença? Só muda de nome. Mas a pessoa que está com câncer tem coragem de falar: eu estou com câncer, você ora por mim? Agora parece que a depressão, a pessoa fica com vergonha de falar que está com a depressão. E aí tudo fica cinza, tudo fica escuro, tudo perde a beleza, tudo perde, o vigor. E a pessoa pensa o quê? A pessoa pensa mesmo em tirar a sua vida. Por quê? Porque ele está que nem Davi: eu olho para todo lado, ninguém me ajuda, eu não consigo encontrar um local de proteção, ninguém cuida da minha alma, não é do meu corpo, ninguém cuida da minha alma. Então a alma é as nossas emoções, os nossos sentimentos. Agora a gente vai aprender com Davi uma coisa, queridos, que em Deus está a última palavra. Então Davi se volta a Deus através da oração. Olha o verso 5 aí do Salmo 142. A ti, ó Senhor, clamei, eu disse: tu és o meu refúgio, tu és a minha porção na terra dos viventes. Ele olha para o mundo, olha para todo lado, e ele não consegue ninguém que possa fazer alguma coisa de boa para ele. Mas ele lembra assim: existe um Deus que é poderoso, existe um Deus que me deu vida, existe um Deus que está no controle de todas as coisas. E ele agora clama a Deus, ele suplica a Deus, ele ora a Deus. Aqui clamei, gritei: Deus, o Senhor é o meu refúgio. No verso 4 ele diz que ele não tinha refúgio nenhum na terra, ninguém que conhecesse ele na terra, mas ele diz: tu és o meu refúgio, tu és a minha porção na terra dos viventes. Se eu não tenho ninguém na terra por mim, não preciso de ninguém melhor do que o Senhor. Queridos, como que a gente precisa se voltar para Deus num momento como esse? Por quê? Porque a depressão é uma doença da nossa alma, só que o sintoma atinge todo o nosso corpo. E aí é importante você procurar um profissional, sim. Procura um psicólogo, procura um médico, procura um psiquiatra, faz os exames que tem que fazer,
tenta descobrir a causa da sua depressão, mas busque a Deus. Eu tenho um amigo, que eu não vou citar o nome dele, ele era de Alta Floresta, não mora mais aqui, e um dia ele ligou, né, ele veio da cidade dele para Alta Floresta, e ele ligou para mim e falou assim: você está na igreja? Eu falei: estou. Você pode me atender? Eu falei: posso. E ele chegou, ele falou: pastor, mas está acontecendo um negócio tão esquisito comigo. Ele falou: eu entro no banheiro, vejo aquele cano de água, eu já penso numa corda amarrada naquele cano e eu pendurado nela. E ele falou: pastor, eu quero fazer isso. Ele falou: pastor, eu estou dirigindo e vem uma carreta. Ele falou: pastor, o meu braço chega, pende para jogar meu carro e vai numa carreta. Bem casado, família linda. Chegou para a esposa: vamos separar? Eu vou passar tudo para você. E ela: mas por quê? Aí ele falou assim: eu não estou legal. Ele falou: vai para a Alta Floresta e procura o pastor Euclides. Aí veio, comecei a bater um papo com ele. Falei que da depressão espiritual, mas ele não se envolve com o ocultismo. Falei da depressão, né, emocional, de um trauma, perca de um ente querido, uma coisa assim. Ele falou: não, nessa área está tudo bem. E eu falei: você parou para pensar na dependência química? O que é isso? Contei para ele. Falei: olha, vai na sua cidade e procura o melhor médico psiquiatra e pergunta para ele sobre depressão química. Ele foi em Sinop, procurou um médico psiquiatra, falou sobre depressão química, mas ele falou: é verdade. O médico fez um exame dele e falou assim: você é uma bomba sem pavio, você vai explodir, você vai se matar e vai matar quem está perto de você. Perguntou para ele: você acredita em Deus? Ele falou: acredito. Ele falou: continua buscando esse Deus que você acredita. Você tem amigos? Poucos. Continua conversando com teus poucos amigos e tome esse remédio religiosamente durante um ano. Com 8 meses ele estava liberado. Uma pessoa querida, amada, crente, queridos, um homem de Deus, mas que estava com os hormônios todo desregulados. Gente, o nosso corpo é uma fábrica de hormônio. A gente, quando fala do homem, o homem pensa que é só mulher que tem hormônio, né? Gente, o tireoide, você sabia que o problema de tireoide é o maior causador de depressão que existe? Quem tem problema de tireoide tem que cuidar da tireoide, porque é o maior causador de depressão que existe quando está desregulado. Ué, o que o pâncreas faz? Não produz insulina? O que é insulina? Não, é um hormônio que, quando o pâncreas para de funcionar, o corpo não produz insulina. Você tem que tomar insulina. Gente, o nosso corpo é uma fábrica de hormônios, e quando tudo está regulado, você nem sente seu corpo, você não sente dor, você não sente nada, parece que esse corpo nem existe. Mas quando começa a ter essas coisas, a gente começa a sentir. A gente envelhece, queridos. A lei da natureza, ela é cruel. A lei da gravidade, ela é cruel. Aí as pessoas, né, chegam numa certa idade e acham que não tem problema. O problema da depressão de Davi aqui era devido a uma perseguição cruel de um homem que queria matá-lo. Mas tem muita gente aí com depressão simplesmente por falta de fazer alguns exames médicos aí. Agora Davi aqui, ele clama a Deus. Saber que Deus está no controle de tudo é maravilhoso, queridos. Davi sabia que a cura para a depressão que assolava a sua alma estava plenamente em Deus, e por isso ele recorre ao poder da oração. Ele reconhece que Deus é seu refúgio, que Deus é o único socorro que ele tem na terra dos viventes. Como que a gente perde tempo colocando a nossa confiança em quem não pode nos ajudar? Como que perdemos tempo batendo em portas que não vão se abrir? Como que perdemos tempo contando os problemas para quem não pode solucioná-los? E a gente não conta para Deus. Se você contasse, tá? Vamos dizer, não é nem todo mundo que tem problema, tá? Vamos pensar assim: você que tem um problema,
né? Se você contasse para Deus do seu problema, como você tem facilidade de contar para as pessoas que não podem fazer nada por você, olha, você encurtaria o sofrimento muito tempo. E duro da gente compartilhar o nosso problema para os outros, é que as pessoas aumentam ainda, né? Você está com um probleminha pequenininho, você conta para a pessoa aumenta. Nossa, né? Está morrendo. Agora Davi conta para Deus. Olha o verso 6 do Salmo 142. Atende o meu clamor, porque eu estou abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são mais fortes do que eu. Davi, ele não apenas clama a Deus, agora ele pede: Deus, o Senhor precisa ouvir a minha oração, o Senhor precisa atender o meu clamor. Por quê? Porque eu estou abatido. Ele está dizendo que ele está fraco. Esse abatimento é abatimento emocional. Quando você está cansado, você deita para dormir, você dorme e você levanta restaurado. Mas quando você não está bem emocionalmente, você deita, dorme a noite toda, ou passa a noite toda de insônia, você levanta e você continua cansado, a mesma coisa. Abatimento emocional. Quando a gente está com um problema emocional, você deita para dormir, você toma remédio para dormir, você dorme e você acorda cansado da mesma maneira que você deitou. Davi está dizendo: Deus, tira esse cansaço que há no meu coração, tira esse peso que está na minha alma, Senhor. Eu estou muito abatido, não estou pouco abatido não. Livra-me dos meus perseguidores, porque eles são muitos. Eu creio que o princípio da cura para a depressão é a gente reconhecer que a gente está doente, a gente reconhecer que a gente está com um problema. Porque o dia que você reconhecer que você está com um problema, você começa a abrir a porta para você passar por ela. É que nem uma pessoa que é um dependente químico. Enquanto a pessoa não reconhecer que está no fundo do poço, enquanto a pessoa achar: não, eu tenho controle nessa situação, ele nunca vai sair. Entendeu? Eu tenho familiares lá no sul que estão passando por esse problema. Você não quer ser internado? Não. Você não quer ser tratado? Não. Eu tenho controle. Tem nada, fica lá trancado 3, 4 dias. E aí a família sofre, a família chora, a família se desespera, a família fica impotente, a família não sabe o que fazer. Então, enquanto a pessoa não reconhecer: olha, eu estou perdido, é que nem Davi aqui: Deus, eu estou perdido, eu não tenho ninguém por mim, Senhor, eu não tenho nenhum lugar para me esconder. Ele está gritando: o Senhor é a minha única porção que eu tenho nesse mundo de viventes. Agora eu preciso que o Senhor tira a minha alma de sofrimento. Então o reconhecimento que a gente precisa da ajuda de Deus é maravilhoso. Você conversa com uma pessoa que tem depressão, ele fala assim: eu doente? Eu não. Todo mundo na minha casa está doente, eu não estou doente. A pessoa esconde tão bem, queridos. Mas Davi está dizendo aqui, né? Livra, né, a minha alma. Por quê? Porque eles são mais fortes do que eu, queridos. A depressão é mais forte do que você, tá? Esse inimigo chamado depressão, ele é mais forte do que você. Eu sempre falo aqui, eu passei por isso. Eu passei por síndrome de pânico. E eu nunca pensei em tirar a minha vida. Mas pedir para morrer, eu pedia todo dia. E tinha 3 crianças pequenas, tá, gente? E era crente, tá? E muito fiel a Deus. Eu falo: Deus, eu não quero viver, a vida está chata demais. Chegava do trabalho, as crianças corriam me abraçar, eu tinha medo de abraçar meus filhos. Eu tinha medo de dormir com a minha esposa. Eu tinha medo de tudo. Ele falou: me matar eu não vou, porque eu não sou bobo.
Mas viver desse jeito, eu não quero viver assim. Eu até falava, por que Deus tinha que me matar? Porque o Senhor cuida da viúva, o Senhor cuida dos órfãos. Eu usava até a palavra de Deus. Mas foi o tempo que eu orei demais da conta. Foi o tempo que eu li muito Bíblia. Foi um tempo que eu jejuei demais. Foi um tempo que busquei Deus demais. Tive uma crise de 8 meses, de 24 horas por dia. Não era aquela crise, a pessoa tem uma crise, vai virar crise daqui 15 dias. Eu acordava com medo e dormia com medo. Ia trabalhar com medo, ia na igreja com medo, abraçava meus filhos com medo, dormia com a minha esposa com medo. 24 horas por dia, 8 meses. Eu nunca deixei de ir na igreja. Eu nunca deixei de ir num culto. Eu nunca deixei de orar com os meus filhos toda noite. Eu nunca deixei de contar uma história bíblica para eles. Eles não podem pagar o preço porque eu não estou legal. A minha família não pode sofrer porque eu estou sofrendo. E aí as coisas, Deus age, queridos. Davi está pedindo aqui, Deus, livra a minha alma dessa prisão. Olha o verso 7. Do Salmo 142, tira a minha alma dessa prisão, para que eu possa louvar o teu nome. A depressão é uma prisão, queridos. A nossa alma, ela fica no cárcere. A nossa alma fica presa. Eu sempre conto aqui como que eu saí desse negócio. Eu saí desse negócio num sábado, quando eu achei que eu ia morrer, depois de 8 meses. Era aquela noite que eu sabia, hoje eu morro. Eu não me mato, mas eu morro. E sabe o que é você sentir tanta tristeza no coração? Tudo está tão chato, tudo está tão triste, que você sente que não vale mais a pena continuar vivendo, de tanta tristeza que está em volta de você. Eu dobrei o joelho e falei, Deus, tudo que eu pude fazer eu fiz, eu orei, eu jejuei, eu pedi oração para o meu pastor, pedi oração para os profetas. Olha, Deus, a minha oração não passou do telhado da casa, os pastores não viram nada, os profetas não viram nada. Deus, o Senhor ficou em silêncio, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, eu fiz tudo. Mas sei de uma coisa, só sobrou o Senhor. E deitei naquele sofá para morrer. Quando eu falei só sobrou o Senhor, eu deitei naquele sofá, apaguei a luz da minha sala, virei o rosto para o encosto do sofá. Um homem de branco se colocou atrás de mim. Eu vi aquele homem, ele desceu, ficou atrás de mim, e ele pegou, colocou a mão na minha cabeça, e aquele homem, ele me anestesiou naquele sofá. Eu queria falar, eu não conseguia. Eu queria olhar para ele, ele não deixava. Eu só via ele assim do pescoço para baixo, e da mão daquele homem saía uma paz, saía da mão dele um rio de amor, saía da mão dele um rio de paz, que conforme eu sentia como se fosse uma cachoeira, um barulho de uma água, de uma cachoeira que entrava pela minha cabeça. E conforme aquilo ia entrando pela minha cabeça, aquele medo, aquele pavor, aquele desespero, eu sentia que ele saía pela sola dos meus pés. Porque aquilo que sai de Jesus, que entra em nós, tira de nós aquilo que está nos matando. Aquilo que sai de Jesus e entra no nosso corpo, tira de nós aquilo que rouba a nossa vida. Aquilo que sai de Jesus e entra no nosso corpo, estanca no nosso corpo aquilo que está nos destruindo. Não foi com a mulher de 12 anos de hemorragia? Quem tocou em mim? Aquilo que saiu de Jesus e entrou na mulher, estancou na mulher aquilo que a matava. Quando Jesus toca na filha de Jairo, o que sai de Jesus e entra na menina morta, faz o espírito da morte sair pela planta dos pés e o espírito de vida entrar no coração dela de novo. Deus, queridos, Deus, a resposta está em Deus, a solução está em Deus.
Você procura ajuda, o médico é de Deus. O pessoal acha que médico é do capeta, né? Porque tem medo de ir no médico. E se você ler a Bíblia, conhecer os escritores da Bíblia, você vai encontrar um homem chamado Lucas. Lucas, ele escreveu o Evangelho de Lucas, ele escreveu o livro de Atos. Lucas era um médico que Paulo levava nas suas viagens missionárias. Paulo tinha um médico na sua equipe. Paulo orava, paralítico andava, Paulo orava, morto ressuscitava, Paulo orava, as pessoas eram curadas. Mas Paulo tem um médico na sua equipe. Querido, o médico é de Deus, a medicina é de Deus, a ciência é de Deus. Agora tem coisas que só Deus ele pode fazer no nosso coração. Só Deus pode trazer certos tipos de livramento. Só Deus pode libertar o homem daquilo que prende a sua alma. Tira a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Quem que era Davi? O cantor sagrado, sacro, né? O homem segundo o coração de Deus. A maior parte dos 150 salmos são de Davi. A maior parte deles, acho que 70% dos salmos é de Davi. Ele perde o desejo de cantar, queridos. Ele fala: tira a minha alma da prisão, para que eu possa louvar o teu nome de novo. A depressão tira da gente o desejo de cantar, de celebrar, de festejar, de comemorar. Né? Pessoa em depressão não faz festa, pessoa em depressão não participa de festa, pessoa em depressão quer ficar sozinha dentro do quarto, porque ela se sente bem com a solidão. Ele está aqui nessa noite. Como a sua alma está nessa noite? Qual que é o calabouço que a sua alma está mergulhada nesta noite? A sua alma está presa em que nessa noite? Bebida, tabagismo, drogas, pornografia, violência, infidelidade conjugal, tristeza, feridas na alma que não foram curadas, pessoas que foram abusadas, violentadas, traumatizadas. E o tempo não cura essas feridas não, queridos. Se você acha que o tempo cura as feridas, a gente fala assim, o tempo cura o queijo, mas o tempo não cura as feridas. Não cura as feridas. Eu atendo muita gente aqui, queridos, que foram abusados com 7, 8 anos, 10 anos de idade. Pessoas que chegam no meu escritório, têm 60 anos, 50 anos, e quando eles começam a falar das feridas da alma, dos abusos, dos traumas, daquilo que ficou, sabe, no coração de marca, eles choram desesperadamente por uma coisa que aconteceu com 8 anos de idade e a pessoa tem 60. E aí você não entende, por que a pessoa está com tanta depressão? Por que a pessoa está com tanto sofrimento? Por que ela está com tanta dor? Só Deus pode tirar a nossa alma da prisão. Isaías 61, verso 1. Depois esse texto cumpre lá em Lucas capítulo 5, o verso 17 a 18 a seguir. Quando o profeta Isaías diz: o Espírito do Senhor Deus Jeová, Ele veio sobre mim, e Ele me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres. Ele levou-me a curar os contritos de coração, levar a liberdade aos cativos, libertação aos presos. Quando o Espírito de Deus ele vem na nossa vida, Ele traz uma boa notícia de Deus para nós. Não importa como você está vivendo hoje, quando o Espírito de Deus vier sobre a sua vida, Ele vai dizer para você: descanse seu coração, porque tem esperança, tem perdão. Depois Ele vai curar os contritos de coração.
a segunda ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa é curar as doenças emocionais, queridos. Depois que a doença do físico, depois que a libertação de espíritos malignos. Tem pessoas que estão na igreja e ainda não conseguiram viver a vida abundante que Jesus prometeu. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e tenham vida com abundância. A pessoa está perdoada, ela está salva, mas ela não vive uma vida de alegria dentro da igreja. Sabe por quê? Porque ela não permitiu que o Espírito Santo de Deus pudesse tocar em alguma área do seu coração que ela tem vergonha, que ela quer colocar uma pedra em cima e que ela acha que está resolvida. Não está. Não está. Só o Espírito Santo de Deus é que pode mergulhar nessa noite nas profundezas abismais do nosso coração. Só o Espírito de Deus pode jogar luz na escuridão do nosso coração. Coisas que só eu sei que aconteceu na minha vida. Coisas que só você sabe que aconteceu na sua vida. Coisas que você nunca contou para ninguém. Coisas que, se você não tratar, se você não permitir que Deus venha tratar, você vai viver uma vida na igreja. Está perdoado, está salvo, vai para o céu, mas não vive a vida abundante que Jesus prometeu. E tem muitos na igreja. Porque já aconteceu com muitos que resolveram colocar uma corda no pescoço, tomar uma dose cavalar de remédio para tirar a própria vida. Não precisamos disso. Deus tirou a alma de Davi daquela prisão. Deus colocou Davi num trono. Deus colocou Davi para reinar. Deus colocou Davi, e Davi foi o melhor e mais importante rei que Israel já teve. Sabe por quê? Porque ele não se desesperou, porque ele colocou em Deus a sua esperança, ele colocou em Deus a sua confiança, e ele sabia que apenas Deus poderia fazer por ele o que ninguém nesse mundo pôde fazer. Pare de bater em portas que não vão se abrir. Pare de abrir seu coração para quem não pode te ajudar. Conte para Deus. Clame a Deus. Grite para Deus. E Deus, Ele vai te ouvir. E Deus vai tirar a tua alma desse poço escuro. Ele tirou a minha. Ele tirou a minha. Por mim, a minha vida teria sido abortada em 1989. Foi o ano que eu desejei morrer. E não foi uma vez só, não. A morte para mim se tornou a coisa mais doce, mais desejada. Mas Deus, Ele tirou a minha alma daquela prisão. Deus tirou a alma de Davi daquela prisão. Deus tirou a alma do profeta Elias daquela prisão, daquela depressão. Deus, Ele tem tirado a alma de muita gente da prisão da depressão. E Deus está aqui nessa noite para tirar a sua alma dessa tristeza, dessa angústia, desse desespero. Fique de pé, por favor.